Oi galera, é a Vanessa Soeiros e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a caracterização dos personagens. Bom, afinal o que é isso? Basicamente é quando você vai escrever o seu livrinho e você precisa colocar as características físicas, psicológicas e tudo mais sobre cada personagem do seu livro. E aqui vão algumas dicas de como você faz isso. Bom, primeira, mais simples e a maioria das pessoas, principalmente os iniciantes, fazem é aquela direta. Você vai lá e fala, fulano de tal é alto, tem olhos não sei o que, cabelos não sei o que, pele blá blá blá, parece fulano de tal, anda de tal jeito, gordo, magro, alto, baixo, é isso que você vai escrever lá com todas as letras. O fulano é alto, o fulano é magrelo, o fulano tem olhos verdes. Então, essa é a caracterização direta. Geralmente isso é usado muito em livros em terceira pessoa, porque querendo ou não, você vai lá e tem tempo, uma pausa na história para explicar todos os personagens, fazer toda a caracterização física. O psicológico, nesse caso direto, é um pouco mais complicado, porque você não vai na lata falar aquela pessoa é engraçada, aquela pessoa é irônica, aquela pessoa, sei lá, é sádica ou introvertida, extrovertida. Geralmente você não coloca esse tipo de característica, você deixa por mostrar a pessoa, ao leitor, mas também é possível você falar, o cara é alto, blá 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 blá, blá e geralmente engraçado. Você pode. Claro que se você tem a direta, você sempre tem a indireta. A indireta seria quando você espalha as características do texto. Então, por exemplo, no comecinho você não vai falar sobre o personagem. Pra que eu vou perder tempo falando sobre isso? Então você coloca lá as coisas, blá blá blá, escreve a sua história. E no meio você coloca, tipo, falou fulano com os olhos castanhos arregalados. Então você está explicando naquela parte, naquele trechinho de nada, que é fulano de tal, tem olhos castanhos. E daqui 10 páginas você vai colocar um trechinho de nada sobre retirou os óculos. Aí você fala, olhos castanhos e os óculos. Então você consegue espalhar as características também ao longo do livro, que é provavelmente, por exemplo, o que eu costumo fazer nos livros. Eu não gosto de parar o texto e colocar só características dos personagens, fica muito chato. Então, geralmente, muitos autores acabam adotando isso e colocando um pouquinho espalhado. Mas claro que quando você espalha isso e você quer que o leitor tenha uma boa visão do personagem, você espalha dentro do primeiro e segundo capítulo. Porque quando chegar lá no quinto capítulo, se você ainda está colocando características físicas, muitas vezes o leitor já fez uma imagem mental daquele personagem e pode quebrar toda a expectativa do leitor quanto àquele personagem. Então a gente não aconselha, geralmente no comecinho do livro, pode espalhar à vontade, mas no começo do livro. Temos ainda a autocaracterização, que seria quando você tem um personagem em primeira pessoa que ele vai se descrever. Esse você tem que tomar muito cuidado, porque você pode falar a verdade, ou você pode falar o que o personagem acha que é verdade. E isso muda completamente a história. Porque, por exemplo, você pode falar... eu sou uma pessoa muito simpática, extrovertida, brincalhona. Mas quando você coloca as ações do personagem, ele coloca que é introvertido, você faz ações de um personagem introvertido, isso é ok numa primeira pessoa, portanto que você saiba trabalhar isso para o leitor não ficar meio confuso, mas é possível. E também você, claro, pode falar a verdade sempre, falar, olha, eu sou introvertido, eu sou fechadinha no meu canto, eu não gosto de falar com ninguém, e tá tudo bem. Então, você como personagem também pode se auto-caracterizar. E, ao mesmo tempo, você pode fazer a mesma coisa com outro personagem. Já que você está em primeira pessoa, você pode falar da sua mãe, do seu irmão, de qualquer outro personagem, seu melhor amigo. E lembrando sempre que é um ponto de vista pessoal do personagem. Então, características físicas normalmente não vai ter tanto problema. Você pode falar, claro, se a fulano é alto, mas pode ser alto só comparado com você, não comparado com o resto das pessoas altas. Você pode falar que fulano é baixo, mas pode ser que você tenha 2 metros de altura e o fulano de 1,80 é baixo. Mas não necessariamente que é uma pessoa baixa. Talvez uma pessoa de 1,60 vai falar que um de 80 é alto. Então tem essas variações aí porque você está na primeira pessoa. Toma um pouco de cuidado com isso, mas é legal de brincar com essa caracterização. Você também tem aquele personagem que é muito característico, que cria uma sátira, que
cria uma brincadeira na história. Por exemplo, o Snape do Harry Potter, todo mundo conhece o Snape. O livro inteiro zoam o cabelo e o nariz dele. Não quer dizer que é um bullying, quer dizer que é uma característica muito marcante daquele personagem, disse o homem de nariz grande. Tipo, é uma característica muito marcante e você quer frisar aquilo no livro por qualquer motivo. Pode ser por caracterização do personagem, pode ser porque você gosta de enfatizar isso por sátira, porque isso vai ser usado em algum momento no livro, na série ou o que seja. Então você pode fazer também esse tipo de caracterização que você usa uma característica do personagem para descrever o personagem inteiro. E tem também outro tipo de caracterização. Ultimamente não está sendo muito usado, ele era muito usado em livros clássicos, mas hoje em dia as pessoas acabam não usando muito, que é a caracterização por profissão, por exemplo. Então, antigamente, se você falasse que a pessoa, sei lá, era um médico, você já imaginava uma pessoa bem vestida, bonita, com muito dinheiro, isso e aquilo, que adora ajudar os outros, blá 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 blá, e com um nível de estudo blá blá blá, então você já imaginava esse tipo de coisa. Hoje em dia, claro, isso não é muito utilizado, porque varia muito, as pessoas não colocam tanto, as pessoas não usam muito caracterização desse tipo em livros, mas é possível também, por exemplo, você tem um personagem, sei lá, um youtuber que tá na moda, você fala, é um youtuber, então você vai entender, tá bom, um youtuber, ele sempre é extrovertido, tá sempre fazendo piadinha, tá sempre em todos os eventos e tudo mais, mas é uma pessoa normal. Então você consegue fazer também esse tipo de caracterização. E aqui também vai uma dica para quando você estiver montando a sua caracterização, seu personagem. Se você não tem uma visão muito clara do seu personagem, você pode fazer um comentário no Word ou numa fichinha de papel, ou num outro arquivo, todas as características daquele personagem. Então, se você for, por exemplo, espalhar as características pelo livro, você não se perde. E você não confunde uma característica de um personagem com o outro, tipo, esse tem cabelo escuro, o outro tem cabelo claro, você não esquece esse tipo de coisa. E você consegue trabalhar um pouquinho melhor. E se é uma coisa que você enfatizou muito, por exemplo, o nariz do Snape, você também consegue evitar palavras repetidas, que no final você vai falar, fulano respondeu. E aí você consegue trocar por o cara de nariz grande. Então você evita um pouco de palavra repetida e você pode fazer um pouco de brincadeira com algumas caracterizações de personagens. E aí fica a critério do autor, da criatividade dele para montar os personagens da melhor forma possível, para a melhor forma da história. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de caracterização. Depois eu vou vir com um vídeo de como realmente criar a personalidade do seu personagem. Mas no momento, esse aqui é mais para mostrar para vocês como vocês podem colocar essas características dentro do seu livro. Por favor, dê um joinha, compartilhe com todos os seus amigos escritores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!